Muito bem, boa noite pessoal, boa noite a todos, salve Maria. Estamos aqui para começar mais uma live pelo Centro Anchieta. Apenas esperando aqui a presença do professor Edmilson Cruz, para que nós possamos iniciar essa live. Sejam todos muito bem-vindos. Já vamos entrar com o professor Edmilson Cruz. Olá, Opa! meu irmão, tudo bem? Ô, professor Edmilson, como vai? Boa noite. Boa noite, tudo certo, graças a Deus. Desculpe aí o atraso, a pequena estava com muita tosse, tava demorando para dormir, a minha esposa estava com outros dois, quando fica um gripado, ficam todos, né? Então, hoje foi mais difícil fazer eles dormir, mas deu certo. Sem problema nenhum. É o dever do pai, né? Sem dúvida nenhuma. Travou um pouquinho a internet do professor Edmilson para mim aqui. Deixa eu esperar um pouquinho para ver se volta. Professor Edmilson parece que travou um pouquinho ali. O professor teve que sair. Acredito que ele já vai voltar para a gente poder falar aqui sobre esse dia importantíssimo, né? Dia 13 de julho, né? Dia da terceira aparição de Nossa Senhora de Fátima aos pastorinhos. Tá dando eco a minha voz, a minha do Vitor. Qualquer coisa eu saio, volto. Vamos ver se o professor volta aqui. Peraí. Retomando aqui. Voltou. Opa, estamos de volta. Deu uma Ótimo. queda aqui, eu acho, na internet. Sem problema, professor. Eu gostaria de convidar o senhor para a gente rezar uma Ave Maria para a gente poder começar essa Vamos. conversa nossa aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Santa Maria, Maria, Mãe de Mãe de Deus, Deus, rogai por nós, rogai por nós, pecadores, pecadores, agora agora e e na na hora hora de de nossa nossa morte. morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem, professor, é um grande prazer recebê-lo aqui, né, nessa live, no dia de hoje. O senhor me ouve bem, professor? Eu lhe ouço bem, sim. Eu estou me ouvindo também. Eu estou ouvindo você e estou ouvindo um eco na. Eu acho que daqui a pouco o volume do celular talvez esteja muito alto e esteja pegando no microfone. O meu ou o seu? O microfone esteja, o seu volume de áudio, não sei. Deveria ir para o fone, né? Parece que não está indo o áudio para o fone. Quer que eu saia e recomeço aqui? Não, não, daqui a pouco só dá tenta diminuir um pouco o volume do telefone. Bem, não. Vamos lá, será que tá melhorando aí pra você? Ei, ei, ei. Eu não estou mais me ouvindo agora. Você não tá se ouvindo. Então E agora? agora eu passei a me ouvir de volta, né? Começou a dar eco. Quando tu diminuiu, parou o eco. Então deu certo ali. Você está me ouvindo? Alô? Oi? Você está me Oi, tô ouvindo? te ouvindo, tô te ouvindo. Então tá, fechou todas então. Deu certo.
pessoal tá ouvindo? O pessoal que tá acompanhando aqui, avisa aí se tá tudo certo. É, o que acontece. Vamos lá. O pessoal tá respondendo aí? Meu pessoal está, deve estar dando um delay, né? Ah, o áudio está Ah, bom, ó, o pessoal falou. Tá ótimo, perfeito, fechou. beleza, ótimo. Professor, vamos lá. Então hoje nós viemos aqui para tratar dessa data, né, tão significativa, né? A data Sim. de 13 de julho, né, a data da terceira aparição de Nossa Senhora aos pastorinhos em Fátima. E uma data muito especial, né? Porque, como nós sabemos, nesse dia aconteceu muita coisa, né? Uhum. Aconteceu muita coisa, foi uma aparição muito rica. Mas antes, professor, enquanto o pessoal está chegando também, eu gostaria que o senhor se apresentasse aqui, né? Eu sei que o senhor tem um trabalho fabuloso nas redes sociais, gostaria de parabenizá-lo também por isso. Todos aqui aprendemos muito com o seu trabalho aí. Gostaria que o senhor também assim, explicasse um pouco aí do seu trabalho e divulgasse também, né, para todos que estão nesse momento aqui, para as pessoas que querem fazer os seus cursos na internet, que são fantásticos. Anuncie pro nosso povo aí, por favor. Então, Vitor, eu quero agradecer o convite do Centro Anchieta. Também quero parabenizá-los pelo trabalho editorial e em defesa da fé que está sendo feito. Esse trabalho é fenomenal, esse avanço de todos os centros, de todos os institutos que estão buscando uma inserção do catolicismo mais presente na sociedade. Isso é importante. Isso foi tirado de nós. Nós católicos, a doutrina católica tem resposta para inúmeros problemas hoje da humanidade e esses problemas persistem porque não querem ouvir a igreja. E a igreja foi calada. Então o trabalho também é essencial. Para quem não me conhece, né, me chamo Edmilson, sou mestre em História, especializado também na área de História da Igreja. Tem um apostolado aqui no Instagram, depois as pessoas quiserem olhar, com o objetivo de trazer a história que foi ocultada, que foi omitida de nós, dentro da escola, dentro da universidade, dentro dos sistemas de ensino regular. E o objetivo, então, é trazer a verdadeira história da igreja, desconstruir alguns mitos, mas também construir dentro do indivíduo uma maior fé, uma maior certeza de que ele está na igreja certa, de que aquelas mentiras, elas são de fato mentiras e que a igreja ela é uma igreja santa, a igreja católica, apostólica romana. Também tem um clube, uma plataforma com vários cursos. Depois, se o pessoal se interessar, só dá uma olhadinha lá no link da bio, fica o convite. Excelente. Eu mesmo faço voto que todos façam isso, né? Dê uma olhada no material do professor, tem muita coisa rica, né? E vejo por aquilo que o senhor posta publicamente, né? São um material de muito boa qualidade, né? Então vamos lá. Professor Edmilson, de que modo o senhor gostaria de começar abordando esse tema tão rico que nós trouxemos para essa noite aqui? Então, Vitor, hoje é um dia, como você disse no início, um dia extremamente significativo para nós, católicos. Talvez as pessoas não saibam, mas hoje é o dia da aparição, onde Nossa Senhora de Fátima apresentou as três visões, as três grandes visões, que ficaram depois divididas em três mensagens para os pastorinhos de Fátima. Essa aparição foi tão importante, essa visão que Nossa Senhora deu é tão importante que ela preparou eles, para esse momento. Antes veio o anjo de Portugal prepará-los para a chegada de Nossa Senhora, para a aparição de Nossa Senhora, e depois Nossa Senhora aparece em maio. Aquela famosa aparição dos males da Rússia, do Papa que foi
Tá falhando um pouquinho para mim a internet aqui do professor. Dele também falou que tá com um pouco de eco, né? Vamos ver se a gente consegue. Mas tá atrapalhando aí ou tá dando para entender o professor? Vocês também estão sem ver o professor Edmilson, que para mim aqui parece que ele saiu do ar. Mas vamos lá que a gente vai conseguir. O professor Edmilson saiu. É. Eu acho que ele vai voltar de novo. Vamos lá. Ele já deve fazer a solicitação para mim aqui. Esses são os novos problemas técnicos, né? Que nós enfrentamos agora. Vamos lá. Então é isso aí, pessoal. Enquanto o professor retorna, opa, ele já me fez a solicitação aqui, já vai entrar agora. Vamos lá. Esse fone aqui só tem um erro, Driele. Só tem, perdão, só tem um fone. Professor, retornamos. Tá dando problema hoje. Ixi, nossa, tá louco. Mas vamos lá, vamos conseguir. Se Deus quiser. Enfim, se der algum problema novamente, a gente vai tentando aí fazer a live. Mas eu acho que não vai dar mais problema, acho que era o Wi-Fi que estava com problema, eu botei no meu 3G aqui, vamos ver o que vai dar. Bom, muitos acham que Nossa Senhora de Fátima apresentou para os pastorinhos já as visões em 13 de maio, mas na verdade foi 13 de julho. Né? E essas aparições elas foram muito marcantes, porque elas são divididas em 3 pontos, né? As mensagens são divididas para 3, vamos dizer assim, destinatários diferentes. A primeira é para o indivíduo, para as almas. O segundo é para o mundo. E o terceiro é para a igreja. E dessas 3 mensagens, as 2 que eram para as almas e para o mundo, elas foram apresentadas a público. Né? Agora, a terceira, que fazia uma referência à igreja, uma parte dela foi omitida. Então, em Fátima, Nossa Senhora mostra primeiro para os pastorzinhos uma imagem de um mar de fogo com inúmeras almas, aonde do coração delas brotava um fogo que alimentava aquele mar. E a interpretação que Nossa Senhora passou, explicou para os pastorinhos, inclusive a Jacinta, quando viu aquilo, ela ficou muito em choque. Então os 3 eram muito novos, se eu não me engano, a Lúcia era mais velha e tinha ali por volta de 12 anos, uma coisa assim, não me recordo agora exatamente a idade da Lúcia. 10, 12 anos. Então eram crianças que Nossa Senhora mostrou o inferno. Aqui é um ponto muito interessante, né? Hoje a catequese, as pessoas elas acham que não podem falar isso para as crianças porque vão apavorá-las, porque vão deixá-las com medo de seguir a Deus, que vão apavorá-las, que vão mostrar talvez um Deus malvado. Só que nós colocamos as nossas ideias achando que as crianças vão ter esses mesmos pensamentos. Então Nossa Senhora é uma grande catequista. Foi lá e mostrou o inferno para as crianças de início, né? E o inferno às vezes não é falado nem mesmo para os adultos, né? Exatamente. Esse assunto, essa questão que toca digamos, aquilo que não é agradável, né? A parte do catolicismo que não é palatável, né? Que não soa bonito, né? E, óbvio, não soa bonito ficar falando do inferno, é algo desagradável, né? Sem dúvida nenhuma, né? Mas ao mesmo tempo tem essa necessidade de realmente alertar para isso, porque Nossa Senhora parece que mostrou o inferno para as crianças
para que elas tivessem pena das almas, né? Exatamente. Ela é desagradável falar do inferno, incomoda e traz para você um certo temor em que você precisa parar de buscar as coisas pequenas e se voltar às coisas que realmente importam. E muitas vezes a gente é muito chamado olha para o mundo e é chamada para viver olhando para baixo e a gente esquece de olhar para cima, né? Não, fica no meio das questões materiais, muitas vezes preocupado com aquilo, com aquela outra coisa e esquece do essencial. Então o inferno ele incomoda muito, muito mesmo. E Nossa Senhora realmente leva as, as crianças, mostra isso a elas para que elas rezem pelas almas dos pecadores. Tanto é que o martírio, podemos dizer assim, a morte de São, São Francisco Marco e Santa Jacinta foram mortes aonde os dois entregaram a sua vida inteira pelas almas dos pecadores. É de uma virtude, assim, se você olha aquilo, são crianças, mas a consciência que aquelas crianças tinham do pecado era algo assim incrível, incrível. E elas tinham uma consciência tão grande que elas fizeram de tudo para que elas se sacrificassem para que um pecador fosse redimido por Cristo. É algo belíssimo, belíssimo, belíssimo. Incrível. Então, Incrível porque assim, as crianças, né? O pecado, eles, como o senhor acabou de dizer, eles eram muito jovens, né? eles Eles não eram muito tinham, né? jovens, e assim, não tinham pecado. A gente não pode imaginar que a Jacinta ali, eles tinham pecados que fossem muito graves, assim, principalmente até porque eram crianças da roça, né, em uma época muito distante da nossa ainda, né? Ou seja, hoje as crianças aqui, atualmente, ainda são expostas, infelizmente, à quebra da inocência precoce, Sim, muitas vezes, né? Mas ó, na época deles não existia isso, né? Assim, digamos assim, né? E é profundo isso, né? é muito. Essa dor, né? Essa dor pelo pecado, essa dor pelo inferno, essa dor de não perder as almas, né? Exatamente. A última confissão está. Agora eu não me recordo do nome do padre que fez o processo de beatificação de São Francisco e Santa Jacinta. Ele coloca um trecho da última confissão de São Francisco Mártir. E daí São Francisco pede perdão porque ele roubou uma moeda do pai dele, e que ele já tinha pedido desculpa, mas ele pede de novo. E ele pede para Jacinta perguntar a ele quando que se ela se lembrava de algum pecado que ele pudesse ter cometido que ele não estivesse lembrando. Aí já vem uma grande ousadia, né? Quem de nós vai pedir para um irmão, vai pedir para um pai, vai pedir para uma esposa, diz aí qual pecado que eu estou me esquecendo, né? E a Jacinta, bem, né, disse: Ah, você teve aquela vez que você saiu com os meninos, eu não lembro o nome da vila que eles foram, eu tô ruim de memória hoje. Você saiu com os meninos da vila e atiraram pedras em alguns pássaros, não me lembro direito. E ele, sim, esqueci deste, vou me confessar e tal. Assim, esse é o nível do pecado daquelas crianças. Então, eles, de fato, para aquilo que eles sofreram, Santa Jacinta morreu sozinha de tuberculose, né, da tuberculose, não, perdão, da gripe espanhola, que foi uma gripe que surgiu no meio à guerra. Então, depois os sobreviventes da guerra espalharam aquela gripe por toda a Europa. E veja, eles sofreram tanto pelas almas dos pecadores. Por quê? Porque Nossa Senhora disse que as pessoas no futuro morreriam e, diferente de outros momentos na história, a maioria das pessoas, a maioria das pessoas que estivesse vivendo durante a Segunda Guerra, durante todas as mortes da Segunda Guerra, elas não teriam chances de se redimirem.
Tanto é que muitos falam que se a, a consagração à Rússia tivesse acontecido logo ali, no início da década de 30, muito provável a Segunda Guerra não teria acontecido, porque aí já estava uma direção para a alma das Uhum. pessoas, né? As pessoas precisavam se converter. O segundo, então a segunda mensagem que era para o mundo, que é o anjo com a espada de fogo, que vem com uma espada de fogo e desce uma grande, né, a ira divina sobre o mundo, e Nossa Senhora com a sua mão direita, ela estende a mão direita, e daí ela impede que a ira caia sobre o mundo, e ela pede então nesse momento a consagração da Rússia, falando aí esse é interpretado como a Segunda Guerra e a necessidade da consagração da Rússia para que a Rússia não espalhe os seus males, né, que nunca aconteceu. Né? Isso aí a gente depois pode comentar mais um pouco, mas a consagração da Rússia ela não aconteceu. Foram realizadas 4 tentativas, 2 por Pio XII, 2 por São João Paulo II, e nenhuma delas foram da maneira que a Nossa Senhora descreveu que deveria ser para a irmã Lúcia. Então, ali ela pede a consagração, mas ali ela não fala sobre como deveria ser a consagração. Como deveria ser a consagração vai ocorrer numa aparição privada de Nossa Senhora com a Santíssima Trindade para Lúcia, em 1929. Então, ali ela falou, mas é só depois, quando Lúcia já estava no convento. E a terceira mensagem, então, é aquela famosa visão do Papa subindo um monte em meio aos mortos, onde ele vê uma igreja curvada e lá em cima ele acaba sendo fuzilado e junto com outras pessoas, né? E ali Nossa Senhora fala que o dogma de fé não se perderá em Portugal. E daí, se a gente for encontrar o próprio texto dos anos 2000, onde foi que disseram assim, o milagre, o terceiro segredo de Fátima foi revelado. Você vai lá, vai ver que terá, depois de Fátima, em Fátima, o dogma de fé será preservado, você vai ter uma vírgula e um etc. de 3 pontos. Uhum, isso aí. O que O significa texto ele não isso? acaba, né? Ou seja, significa que tem uma continuação que ainda continua omitida, que ainda não Eu foi entendo assim também. explicada, não foi dita. E aqui vem um ponto muito interessante. Em Portugal, o dogma de fé será preservado. Não disse Roma. Isso é um outro ponto muito interessante que a gente pode pensar. Disse Portugal. Por que Portugal? Né? E então aí daí surgem inúmeras coisas. Quando em 1981 o Papa São João Paulo II sofre o seu atentado, há uma tentativa de interpretação de que a mensagem teria sido completada no atentado, mas o Papa Bento XVI, depois que se tornou Papa, ele na época era o responsável pela Congregação da Doutrina da Fé, e o cardeal Sodano, se eu não me engano, um cardeal Sodano que forçou, isso depois foi dito, forçou essa interpretação. E depois o Bento XVI disse, quando visitou a Portugal, ele disse que a mensagem não teria sido completada, e depois ele deu uma entrevista no dia 13 de maio, se eu não me engano, de 2009, para aquela TV do Vaticano, a ETW, TV Vaticana, dizendo que também ali a mensagem não teria sido completada, né? Não teria sido totalmente revelada. Então, apesar de alguns tentarem incluir essa ideia
do documento dos anos 2000, quando a gente vê as falas do Papa e observa o próprio documento que ainda não está com todo o texto incluído, a gente não foi falado ainda totalmente sobre isso, né? E qual é, então, o perigo contra a alma é Nossa Senhora alertando, Nossa Senhora dá 3 alertas, né? O alerta para a alma das pessoas, que se elas não se converterem vão para o inferno, o alerta para o mundo, na hora, enfim. Um alerta para o mundo, que se o mundo não consagra, se a gente não consagrar a Rússia, a paz, não, o mundo não terá paz. E o terceiro é para a igreja. Qual é o perigo? É a apostasia. O perigo é a apostasia, que já São Pio X, em 1910, já estava percebendo isso, já percebeu, na verdade, isso. São Pio X criou, inclusive, não sei se você sabe, Vitor, mas ele criou um gabinete para lutar contra os padres e os bispos modernistas. É uma espécie de CIA Isso. do Vaticano. São Pio X ele lutou de maneira muito forte contra os modernistas e, né, de uma maneira muito contundente. Agora, infelizmente, por conta da Primeira Guerra, da Segunda Guerra e de inúmeras coisas que ocorreram, os papas não conseguiram mais agir como fez São Pio X. Então, Nossa Senhora ali fez um alerta, né? E a gente percebe que hoje alguns acontecimentos que vêm ocorrendo dentro da igreja, como, por exemplo, o caso do clero alemão, a gente já percebe que a apostasia tomou proporções inimagináveis para um padre que vivia em 1917. Nossa Senhora, assim, ela em todo, como nós estávamos dizendo, né? Em toda essa terceira aparição, né, ela pede muita oração, né? Ela ensina, inclusive, duas orações, né? A primeira é: ó Jesus, por vosso amor, pela conversão dos pecadores, em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Ela mostra o inferno, né? Com a finalidade de salvar as almas. Ela põe, né, como o senhor diz, a Segunda Guerra como uma condição, né? Era uma condição, ela poderia ou não acontecer, né, de acordo com a conversão das almas, né? Com essa intercessão que nós mesmos podemos fazer para os pecadores, né? Ou seja, com o sacrifício. E a consagração da Rússia também tem a mesma finalidade, né? Ou seja, a conversão daquele país, dos seus líderes, das suas mentes pensantes, né? A comunhão reparadora dos 5 sábados, né? Também dita comunhão reparadora, né? Nossa Senhora pede isso insistentemente, né? E depois, inclusive, na oração que se tornou clássica, né? Que Nossa Senhora também ensina aos pastorinhos, né? Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, né? Ou seja, e que pede para que ao final de cada dezena essa oração seja recitada, né? Ou seja, como Nossa Senhora deseja ardentemente a conversão dos pecadores, e como a conversão dos pecadores ela é a pedra central para que o mal ele possa de fato tomar conta, né? Ou seja, Deus dar a permissão devido às próprias ofensas, né? As ofensas atraem desgraças. As ofensas a Deus atraem a maldição, né? Enfim. E hoje cabe a nós também, né? Ter esse apostolado da oração, né? Ou seja, esse foi um convite, obviamente, né? Nós falar também dessa questão da política, né? O cenário político, né, que nós vivemos hoje, depois da mensagem de Fátima, né? Que parece que são coisas que a gente pode muito pensar nisso sem problema nenhum. Agora, não adianta pensar que as coisas vão mudar porque nós vamos lutar, porque nós vamos estudar ou vamos apenas fazer livros, traduções e mais lives e
E mais cursos, não, isso não vai converter as pessoas, né? O que vai converter as pessoas é a graça de Deus, que vai vir por meio da nossa súplica, pela nossa oração. Claro, o nosso apostolado também a gente também derrama o nosso suor no nosso apostolado, né? Obviamente, né? Também aí uma penitência, né? Quando a gente trabalha dentro do nosso apostolado, mas ao mesmo tempo Nossa Senhora pede a oração do rosário, né? Ela pede para rezar o Exatamente, texto, pede o Vitor. rosário. Exatamente. Isso é um ponto muito interessante. Porque as pessoas elas se preocupam muito com as profecias, se preocupam muito com o que pode acontecer, o fim do mundo, o fim dos tempos. Meu Deus, eu tenho que me preparar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir para o mato, eu tenho que, sabe? Mas a primeira coisa que Nossa Senhora pede é a oração. É a oração. Esse é o principal, é o ponto central que une todas as aparições de Nossa Senhora. É a oração, e a oração pelas almas dos pecadores e a penitência. Essas são as duas ações. E a gente precisa realizar isso. E Nossa Senhora, a gente está se encaminhando para uma situação cada vez mais calamitosa. E isso aqui não é visão do futuro, é só você ver os acontecimentos que estão ocorrendo nesse exato momento e você já consegue, se você tem um pouco de conhecimento, você já consegue observar e ver, as coisas vão piorar, né? As coisas vão piorar. E se as coisas piorando, vão gerar mais problemas. Então, a gente pode ver que desde Nossa Senhora de La Salete, na verdade, desde a aparição de Nossa Senhora das Graças, né, que a gente vê Nossa Senhora pedindo muito para que as pessoas rezassem o rosário, fizessem penitência. E aqui vem um ponto muito interessante. Desenvolvessem uma devoção especial ao seu Imaculado Coração. A medalha milagrosa é uma medalha de Nossa Senhora, né, da medalha milagrosa, da Nossa Senhora da Conceição. Nossa Senhora de La Salete está chorando por conta de todos os males que iriam ocorrer no mundo, na igreja, nas almas e também das ofensas que fizeram a ela. Nas aparições, se eu não me engano, é de 1925, as aparições privadas da Irmã Lúcia, Nossa Senhora aparece chorando e o menino Jesus aparece junto com Nossa Senhora e diz à Irmã Lúcia: minha mãe precisa ser consolada contra as ofensas que fazem a ela. Imagina. É algo Demais, né? muito impactante. É algo muito impactante. E então, a gente consegue traçar uma linha vendo que a Imaculada Conceição de Nossa Senhora está ligada a todo esse processo. E a gente precisa fazer isso. Muito, muito antes de se preocupar com, vamos dizer, com questões de projeção, de preparação para um eventual fim dos tempos, fim do mundo, a gente precisa se preocupar com esse pedido central de Nossa Senhora. Porque aí não faltará nada mesmo. Nossa Senhora quer que a gente dependa dela. É uma especial devoção a ela, um amor especial a ela nesse tempo. Essa questão, né, ou seja, de que Nossa Senhora mesmo diz para os pastorinhos, né, nessa ocasião de 13 de julho de 1917, que Deus quis, né, estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração de Maria, né? Ou seja, depois de mostrar o inferno para as crianças, né, elas ficaram apavoradas, obviamente, né? Ela disse isso, né, que é vontade de Deus, que bem, foi vontade do Pai que fosse por Maria que Jesus encarnasse há 2000 anos atrás. Ele quis isso, né? Não fomos nós que desejamos, foi ele. Jesus poderia vir a nós por outros meios, mas não foi essa a vontade de Deus.
Ele quis usar Maria para que, por meio da pureza dela, da humildade dela, da obediência dela, da castidade dela, da obediência cega, né? Cega, menina, né? Se entregou completamente à vontade de Deus. E ele põe, né, no coração imaculado de Maria, esse imaculado, no coração que não tem pecado, que não sabe o que é o que é a maldade, né? Obviamente que ele sofre horrivelmente, mais do que qualquer outro coração, né? Junto com o coração de Jesus, obviamente, né? Ou seja, mas justamente, né, para consolar esse coração de Maria, e esse coração de Maria que o próprio Deus escolhe como uma mãe, né, que novamente vai abrir a porta, né, para uma nova era, né, para a era da vitória. Né? Que Exatamente. essa, afinal, embora estamos vendo, com perdão da palavra, né, vendo as desgraças à nossa frente, né, tomando os nossos olhos, os nossos ouvidos, o cenário político, o cenário cultural, né? Mas é engraçado, para o cristão as coisas funcionam muitas vezes, parece que é o contrário, mas é isso mesmo. Nós estamos nos caminhando para a vitória. Né? Exatamente. Que a gente está lutando em uma guerra que a gente já venceu. Nós vamos ser vitoriosos. Esse é o grande ponto. E o demônio também, ele sabe disso. Mas ele tenta nos tirar da certeza, da paz desta vitória. Porque Nossa Senhora mesmo fala, não se preocupem, porque no fim, meu Imaculado Coração triunfará. Então, por mais dificuldades, por mais problemas, por mais situações às quais a gente talvez não tenha respostas, no fim, a gente não sabe como, não sabe de que maneira, o coração de Nossa Senhora triunfará. E essa é a Divina Comédia. Essa é a Divina Comédia, que é aquela coisa que o mal, ele sempre está fazendo alguma coisa e ocorre uma coisa inusitada e o bem vence. Algo inesperado, algo que ninguém imaginava, tipo o Chapolin Colorado, que ele vencia os inimigos sem querer, ele botava a marreta para trás e acertava na cabeça do cara, não era para ele ter ocorrido, mas ocorreu, era algo inusitado. Então, essa é a Divina Comédia, né? Essa é a Divina Comédia da Providência Divina. A Providência Divina, a gente não entende os meios, mas ela sempre vai vencer. Então, a gente acha que não tem, está cercado. Ocorre uma coisa inusitada e a Providência Divina ganha, né? Avança. É sempre assim. Professor, a gente não poderia, assim, não tocar nessa live aqui, né, como a gente se propôs a falar um pouco sobre política, né, e as aparições de Fátima, né? A gente não tem como a gente não falar do comunismo, né? Não tem como a gente não Exato. falar do avanço, né, do comunismo, de 1917 até os dias atuais, né? Foram muitas transformações de lá para cá, né? O comunismo como um camaleão, sempre se ajustando historicamente, culturalmente, politicamente, as situações, porém nunca sem ganhar espaço, né? Sempre se expandindo, sempre aumentando seus tentáculos pelo mundo, né? E hoje nós vemos que a coisa, assim, ela não é só mais uma questão política, ela é uma questão cultural, ideológica, ela passa por questões ambientais, ela passa por questões sexuais, e não apenas, digamos assim, trabalhistas, né? Não apenas na luta do proletário, né? Não é apenas a luta do proletário, né? Mas é a luta da feminista, é a luta do movimento gay, é a luta do ambientalista, né, frenético, né, da ONU, enfim, né? Então, assim, professor, aí fica a grande pergunta, né? Essa é a grande questão, né? O quanto foi que evoluiu esse comunismo de 1917 para cá, o quanto que ele se tornou mais perigoso e o quanto que essas palavras de Nossa Senhora fazem ainda mais sentido. Nossa Senhora, ela, muito sábia, ela sabe que o comunismo é algo demoníaco.
demoníaco. E a gente precisa deixar isso muito claro, porque às vezes a gente é influenciado por uma visão freiriana, por uma visão libertadora, da teologia da libertação, de tentar encontrar princípios cristãos no comunismo. Isso é uma heresia sem tamanha, isso é absurdo, porque o comunismo ele é uma ideia inteiramente diabólica. E assim, também isso não é uma coisa, meus caros, de você estudar, achando, eu vou estudar o marxismo porque eu quero conhecer o marxismo. Gente, você estará estudando as ideias demoníacas. E você precisa ter consciência disso. E o marxismo, ele é tão demoníaco e tão perverso que ele gerou um movimento econômico-político que tomou um país que necessitou a intervenção divina, na qual Deus envia sua mãe para avisar ao mundo dos perigos dessas ideias. Nossa Senhora não apareceu para outro momento para falar sobre isso. Apareceu nitidamente, claramente, falando sobre isso. E a gente percebe o tão diabólico é o marxismo porque ele se adapta, como você disse antes, a todas as situações, a tudo. Ele é uma fábrica de ideologias. O marxismo é uma fábrica de ideologias. De lá sai o feminismo, sai o comunismo, sai o socialismo, sai o ecologismo, sai o ambientalismo, sai a revolução sexual, que é a pior de todas, que é o comunismo no seu ápice, na destruição total do ser humano, quando ele reverte a sexualidade das pessoas em prol de um fim destrutivo da própria alma, é algo extremamente perverso e o qual as pessoas estão vivendo hoje achando que isso é um máximo, que isso é liberdade, que isso é algo bom, quando na verdade você está se autodestruindo. A revolução sexual destrói uma civilização, destrói países, destrói nações. Tanto é que não existe revolução sexual no comunismo na Rússia. Não existe revolução sexual na China. Não existe Professor, revolução assim, é sexual. interessante, porque assim, eu faço agora, né, aquela pergunta de aluno para professor de história, né? Ou seja, responda pra gente aí quando foi que houve uma grande civilização que se entregou aos próprios vícios, né? Aos próprios prazeres e que durou muito tempo. Tem alguma para contar pra gente aí? Então, o Império Romano, ele se perdeu por conta disso. No fim do Império, o Império Romano ele já não era mais aquele Império Romano que havia surgido no início com o pater familias, com a paternidade, o pai, baseado na família. O Estado imperial ele superou todas as instituições, se tornou um governo totalmente absolutista, que privou as pessoas de viverem. E também a decadência cultural do Império foi gigantesca. 200 anos antes do Império Romano cair, o latim já havia morrido. Os homens da corte, do Senado, por conta de não ter mais exercer um papel de força, começaram ao longo do tempo se tornarem efeminados, perucas. O Império Romano era um império totalmente pagão sexualmente, né? Banhos públicos, troca de casais, pedofilia, todas as coisas que hoje as pessoas acham que é modernidade, na verdade são coisas muito antigas, já feitas pelo Império Romano, que a Igreja, ao evangelizar este império, os mostra a verdade e vence esses vícios, né? A sociedade medieval que sobrevive é a sociedade que vence os vícios pagãos antigos. Então a gente vê isso. A gente vê a civilização europeia hoje, né? Os países como França, como Inglaterra, como Alemanha, que estão desaparecendo mesmo. Não há mais gente que substitua a próxima geração. E você vê uma substituição de uma nova civilização, que é a civilização muçulmana, que avança, porque a revolução sexual não chegou lá. Então a revolução sexual é o pior de todo o eixo.
comunista. Esse é o primeiro ponto assim desse cenário político que a gente vem observando atualmente. Mas uma outra questão importante é o seguinte. Professor, só deixar respondido pro pessoal aqui, perguntaram se a live vai ficar salva. Vai sim, vai ficar salva. Vão poder enviar para quem vocês quiserem depois também. Que puder chamar para assistir agora, vamos lá. Compartilha aí. Vitor, eu acabei esquecendo de avisar. 9h15, eu tenho uma 9h10 ali, eu tenho uma outra live, acabou atrasando, então eu vou ter que sair daqui e vai embarcar para outra, mas certo, professor. Então nós vamos começar a partir para as conclusões em breve aqui, né? Isso, a gente pode marcar uma próxima para falar mais sobre isso, talvez no dia 13 do mês que vem. Se o senhor estiver disponível, estaremos também, com certeza. Com certeza. E olha só que coisa interessante. As pessoas achavam que o comunismo era uma guerra econômica, né? E faziam uma guerra econômica contra o comunismo. Depois eles perceberam que era uma guerra cultural. Só que hoje nós já não estamos mais em uma guerra econômica, numa guerra cultural, nós estamos em uma guerra espiritual. Nosso Senhor escreve, diz que São Mateus escreve, os apóstolos, os evangelistas escreveram, que no fim dos tempos, para que os anjos venham e façam a ceifa, é preciso o joio e o trigo crescerem ao ponto deles estarem totalmente distintos, e na hora de separar, separe o trigo e o joio. O trigo vai para o celeiro para ser transformado em farinha, o pão, e o joio vai para o fogo. Veja, o que significa isso? É que no fim, o mal será cada vez mais mal e o bem será cada vez mais bem. Você estará cada vez mais, você verá de maneira cada vez mais nítida a maldade. E daí, um ponto muito interessante que eu comecei a observar essa questão, e comecei, já sabendo dessas questões, mas comecei a observar no debate político dos Estados Unidos, você via ali que as pessoas elas tinham um senso religioso gigantesco. Por mais que fossem protestantes e tudo mais, você via assim que os cartazes contra o comunismo era devil, né? Comunismo do demônio, comunismo infernal. Podia ser que os caras só escreveram ali, pode ser. Estavam dando o verdadeiro nome para a coisa, né? Era isso, exatamente. Né? Pode ser que eles botaram ali só para, mas é que no fundo as pessoas já estão percebendo que isso é uma batalha entre as duas cidades, entre a cidade de Deus e a cidade dos homens. Não é mais um confronto político, não é mais um confronto cultural, não é um confronto de ideias, é um confronto religioso, é um confronto entre almas, entre sem dúvida nenhuma, e anjos que quer. Acredito, professor. E essa guerra ela está cada vez mais nítida. Você vê aquilo ali, manifestações dos comunistas, onde eles destroem igrejas, queimam igrejas, destroem imagens, Sim. Declaram uma agressividade à religião, a Deus. Eles odeiam Deus. Eles são um ódio. Você percebe um ódio e você percebe do outro lado pessoas rezando sua oração protestante, sua oração, mas você percebe que tem uma diferença. Você vê ontem, todas as críticas, tudo, não estou defendendo aqui nada, mas eu só estou querendo que vocês percebam como que essa questão espiritual está por detrás. O presidente foi dar uma entrevista e antes ele reza um Pai Nosso. E os jornalistas começam a tentar interromper o Pai Nosso que ele está rezando. Tudo bem que o protestante, que o presidente tenha ligações com protestantes, isso, aquilo, não vem ao caso agora. Eu quero que vocês prestem atenção que, no fundo, não é política que eles estão debatendo, não é ideias que eles estão debatendo, não é economia que está sendo debatida. É uma guerra religiosa, uma guerra espiritual.
E a gente só vai conseguir vencer essa guerra espiritual com oração e penitência. Então não adianta a gente saber tudo sobre marxismo, sobre comunismo e não ter uma vida de oração sólida. Tem um grande professor São Paulo que faz um projeto Pró-Vida gigantesco. E quando eu o conheci pela primeira vez, ele falou sobre que a cultura da morte não é uma luta que nós vamos fazer sem a oração. Porque se a gente fizer sem oração, a gente vai desistir. Nós vamos parar, nós vamos deixar de lado, nós vamos esquecer. E é por isso que muitas pessoas entram para os movimentos e param na metade. Largam, esquecem, porque não está ligada àquela... não está ligada à busca espiritual, à sua busca espiritual com aquilo que você está querendo defender. Porque você não está lutando contra ideias humanas. Você acha que Marx desenvolveu tudo aquilo? Você acha que não teve um demônio que soprou na cabeça dele tudo isso? Você acha que quando Lenin escreveu suas ideias, você acha que as feministas, quando defendem a morte de bebês dentro do ventre das suas mães, são ideias humanas que estão sendo colocadas ali? É difícil as pessoas entenderem isso, é muito difícil. E a gente falar isso aqui na internet também vai durar um tempo, porque as pessoas não vão querer que seja falado. Isso que É verdade. as pessoas precisam aproveitar enquanto está acontecendo, porque isso, cedo ou tarde, vai ser impedido. Professor, isso para mim eu acho que está muito claro. Está muito claro essa guerra, que essa guerra não é apenas uma guerra da carne e do sangue, né? É uma guerra espiritual, como o senhor acabou de falar. Eu acho que as pessoas quem tem um pouquinho de vida de oração consegue perceber, né? Uma pessoa que liga a televisão, né? Começa a ver os grandes jornais do Brasil, sem sentir essa perfídia no fundo, tem alguma coisa errada, tá precisando rezar mais, tá precisando se confessar, né? Tá precisando entrar em mais comunhão com Deus, porque está nítido, né? Não há mais máscaras nessa guerra. Há pouco tempo atrás tinha, né? A coisa ainda era meio mascarada, né? Se fingia muito. Agora parece que não se finge mais. Muito bem lembrado disso, Vitor. Eu lembrei também daquele vídeo que aquele grupo, aquele coral homossexual de São Francisco fez. Antes os caras diziam assim, não, a gente quer nossa liberdade, a gente quer se defender, a gente quer isso, quer aquilo. Agora os caras assim, eu quero destruir o teu filho. Eu quero pegar o teu filho, eu quero pegar a alma do teu filho, eu quero converter ele. Cara, sabe? É isso aí. Não tem como você dizer que você está debatendo ideias aqui. É uma briga por almas. Uma briga por almas. E a gente precisa começar a estar mais atento a isso. Atento, porque se a gente não está atento, a gente vai perder a batalha. Porque a gente está achando que está lutando contra o Marx, contra o Lenin, contra o STF, contra o movimento LGBTQIYZ, quando na verdade a gente está lutando contra o demônio. E sem o joelho no chão não adianta. Exatamente. Exatamente. Professor, acredito que esteja aí, né, no tempo que o senhor nos deu aí para terminar essa live aí. Mas fica o convite, tá? Fica o convite para uma nova oportunidade, porque acho que o pessoal que tá assistindo aí ficou querendo ouvir um pouco mais aí sobre esse tema. Na verdade, Vitor, eu que peço desculpas mesmo pelo o ocorrido. Não era para ter atrasado, acabou atrasando. Mas aconteceu, né? Então, enfim, eu peço desculpas, mas vamos remarcar, sim, eu gosto muito de falar sobre esses assuntos e podemos marcar, vamos já deixar marcado, vamos ver qual é o dia do dia 13 de agosto, ver qual dia cai, eu sei que dia 8 é domingo, que é dia dos pais, então dia 13 deve ser meio daquela semana ali, a gente pode marcar algum encontro, sim. Tudo certo, professor, um grande abraço, tá? Fique com Deus. E que o seu apostolado cresça cada dia mais. Nossa Senhora te proteja e te guarde sempre.
Amém, Vitor. Amém. Um abraço também. Deus abençoe vocês e todo o apostolado. E vamos remarcar sim essa live. Foi muito boa. Gostei bastante. Vamos rezar uma Ave Maria para a gente terminar esse momento aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Professor, um grande abraço. Eu que Fique com Deus. agradeço. Eu vou mostrar alguns livros aqui pro pessoal aqui sobre o comunismo. Quem quiser comprar aqui, né? O livro excelente aqui, pessoal. Padre Júlio Minvielli, Comunismo na Revolução Anticristã, tá? Da Edições Virtus. Vocês podem encontrar esse livro na livraria do Centro Anchieta. Livro fantástico. Também não poderia deixar de mostrar aqui O Poder Destrutivo da Dialética Comunista. Padre Júlio Minvielli. Também esse livro aqui é do Centro Anchieta, tá? Pode encontrar na loja do Centro Anchieta, na internet, tá? Um outro livro que saiu recentemente aqui no Centro Anchieta, livro sobre a cultura da morte, Dr. Rômulo Félix, nosso amigo aqui. Como todas essas ideologias trabalham para destruir a vida, como foi colocado hoje aqui, né? Trabalham usar a sexualidade contra a vida, ou seja, é algo absolutamente inconcebível. Né? Fica a dica de leitura para todo o pessoal aí, professor. Padre Júlio Minvielli é um dos grandes intelectuais católicos da Argentina que precisa ser muito difundido, e esse trabalho de vocês é essencial. Muito obrigado, professor. Um grande abraço. Um abraço. Tchau, tchau, Vitor. Salve Maria. Salve Maria.